Muito bem, vamos lá então com nossa série aqui de gatilhos mentais e agora vamos falar um pouco sobre o gatilho mental da curiosidade. Então esse gatilho mental tem também, assim como o anterior, tem aqui um objetivo específico, uma reação esperada das pessoas quando se usa o gatilho mental da curiosidade. Que reação que se espera? A atenção da pessoa. Lembra quando eu falei do objetivo dos gatilhos? Esse aqui é especificamente para captar a atenção do seu cliente, do seu prospecto, enfim, para quem você quer vender. Quais são algumas técnicas relacionadas com o gatilho mental da curiosidade? Usa-se muito promessas, né? Quando você vai tentar despertar a curiosidade de um cliente, usa-se muitas promessas no início, num título, enfim. Em alguma parte da sua comunicação você vai fazer uma promessa que vai ativar a curiosidade da pessoa em como que você vai cumprir aquela promessa que você está fazendo. Usa muito loops abertos, né, que é no meio da sua comunicação, você vai abrir aquele loop e a pessoa vai esperar que você complete aquele loop. E também usa muito uma quebra de padrão. Quebra de padrão é, por exemplo, quando você liga coisas que aparentemente não tem ligação. Você quebrou um padrão ali na comunicação e a pessoa começa a pensar, poxa, mas o que isso tem a ver? E aí você, no decorrer da sua comunicação, você vai ligar os pontinhos até chegar lá ao objetivo. E a curiosidade, ela pode ser usada no início da sua comunicação, no meio ou no final dela. Vai depender muito de você, do seu objetivo, em que meio que você está se comunicando, se é um anúncio, se é um e-mail, se é, enfim, uma chamada para fazer alguma coisa. Então depende muito do que você está usando para se comunicar. Aí você vai usar diferentes maneiras de despertar a curiosidade. Por exemplo, despertar a curiosidade no início. Geralmente você usa uma headline chamativa, uma promessa chamativa, né? E aí você consegue gerar curiosidade. Por exemplo, você pode falar assim, olha, você comete esse erro bobo no seu casamento? Então você faz uma pergunta, aí a pessoa começa a pensar, erro bobo? Que erro? Aí despertou curiosidade, né? Dependendo do seu produto, do seu nicho. Ou então, uma quebra de padrão, né? Olha só uma headline com uma quebra de padrão, né? O que um paraquedas, um cachorro e uma couve-flor pode te ensinar sobre marketing digital? Percebeu como eu quebrei o padrão? O que tem a ver um paraquedas, um cachorro e uma couve-flor? Aí no decorrer da minha comunicação com você eu vou te explicar o que isso tem a ver. Mas eu quebrei um padrão, eu uni coisas que aparentemente não tem nada a ver. E aí eu vou ter que unir depois, mostrar como que essas coisas se relacionam, senão fica sem sentido. Mas eu quebrei um padrão. Ou então, essa é muito comum, embora eu não goste muito de usar, nem uso muito. Por exemplo, você está lá navegando numa página, aí você se depara com um anúncio assim, uma foto de uma pessoa que você não conhece, e aí mostra assim, saiba como esse artista está hoje. Aí você vê a foto lá de um artista ou de uma pessoa que está num estado ruim ou num estado, sei lá, estranho. Aí você pensa, mas não reconheço esse artista, quem será que é? Vou clicar. Então ativou a sua curiosidade, foi bem sucedido, entendeu? Então, eu particularmente não gosto muito desse, mas é uma forma comum que as pessoas usam hoje esse gatilho da curiosidade logo no início da comunicação, né? No título ou numa imagem assim que chame a atenção. Pode ser também no meio da sua comunicação. Você pode ativar a curiosidade no meio. No meio, geralmente se usa um loop aberto. Você está lá se comunicando tal, e aí você dá entrada no assunto e do nada você fala, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ou daqui a pouco eu te explico sobre isso. Primeiro vamos ver isso e isso e isso. Você aguçou a curiosidade. Opa, daqui a pouco ele vai falar sobre uma coisa que eu quero ouvir, vou prestar atenção. Então, você abriu um loop e o cérebro vai notar que você precisa completar aquela informação, ele precisa preencher, abrir uma lacuna entre o que a gente sabe e o que a gente quer saber. Então, precisa ser preenchida essa lacuna, né? Então, geralmente no meio da comunicação se usa os loops abertos.
E é interessante que esse gatilho da curiosidade, ele está muito interligado, está de mãos dadas com o gatilho também da antecipação. Né? Você antecipar uma informação ou antecipar o que vai acontecer amanhã, você vai dizer, amanhã eu vou te explicar sobre isso. Você não está gerando curiosidade, mas você está antecipando. Então esses dois andam de mãos dadas, a curiosidade e a antecipação. É comum até se confundirem às vezes. Mas voltando aqui, então você pode usar no início, no meio ou no final também da sua comunicação com a pessoa. No final, você certamente já viu alguém despertar a sua curiosidade no final. Por exemplo, quando você está vendo um filme ou uma série, e aí no final do filme aparece uma cena pós-crédito. Isso é muito comum nos filmes da Marvel, né? Filmes de super-herói. Aí aparece lá uma cena pós-crédito de alguma coisa que vai acontecer no futuro filme. Aquilo é antecipação e curiosidade, né? Ou então aparece uma notícia assim na mídia. Vazou o enredo do filme tal. Você acha que vazou? Não, isso é uma jogada de marketing. Eles estão gerando curiosidade. Como que vai ser o filme? Aí te dão uma palhinha do enredo. Se as respostas forem positivas, eles mantêm. Se forem negativas ao que eles liberaram, aí eles vão e alteram de acordo com o que o público quer. Então isso é uma jogada de marketing. Não vazou coisa nenhuma. Eles simplesmente jogaram essa informação na mídia. Percebeu? Então eles geraram uma curiosidade, às vezes seja no final ou no meio da mídia lá. Ou então, quando você está assistindo uma série, o que acontece geralmente no final do capítulo? Acontece alguma coisa extraordinária, espantosa, que você se pergunta, cara, o que vai acontecer no próximo episódio? Não é assim? Ou então, você está lá de boa assistindo vídeos no YouTube e de repente aparece o trailer de um filme. Então o trailer também serve para quê? Para gerar curiosidade sobre como que vai ser o filme. Percebe como que tudo isso está associado a um mesmo gatilho mental, né? Que é o da curiosidade junto com a antecipação? Quando a gente usa esse gatilho da curiosidade, é como se a pessoa ela se abrisse, se colocasse à sua disposição. Diz assim, ó, minha atenção é toda sua. E aí ela espera que você sacie essa curiosidade dela. Ela aguarda isso. Então, até estudos mostram que quando a gente tem a nossa curiosidade saciada, a gente entra num estado de satisfação, de alegria. Poxa, então é assim que funciona. Então era isso que ia acontecer. Quando a gente sacia a curiosidade, você fica satisfeito. E quando você ou eu estamos satisfeitos, a nossa tendência para comprar aumenta. Você fica mais inclinado a realizar uma compra quando a sua curiosidade, a minha curiosidade é satisfeita. E, sabendo disso, os profissionais do marketing usam muito esse gatilho da curiosidade para que tentando causar na gente essa satisfação para que a gente fique mais disposto a comprar. Outras maneiras também usadas para gerar curiosidade por exemplo, imagine que eu estou aqui falando com você está me vendo aqui pela câmera, e tivesse algum objeto estranho no cenário. Sei lá, eu tivesse, de repente, usando uma roupa esquisita, ou então um papagaio aqui estranho, que você nunca viu eu com esse papagaio, aí você fica pensando, poxa, o que ele vai fazer com esse papagaio? O que vai acontecer? Entendeu? Você está gerando uma curiosidade com uma coisa que está no cenário, ou com uma roupa, ou tem pessoas que preferem despertar a curiosidade de outros usando polêmicas. É muito comum isso também. Né, dependendo do seu nicho, talvez faça sentido para você. Também palavras. Algumas palavras despertam mais a curiosidade do que outras palavras. Quando você diz assim que vai revelar um segredo, quando se diz que algo é desconhecido que está vindo à tona, né? Então, algumas palavras tendem a despertar mais a curiosidade de outros. Agora, cabe aqui uma dica importante. Se você abrir um loop, feche esse loop, dê essa informação. Se você despertar a curiosidade com o título, sacie essa curiosidade lá no restante da sua comunicação. Enfim, sacie a curiosidade da pessoa. Porque se a pessoa for clicar no seu vídeo, ver o seu título, ou clicar onde quer que seja que você quer que ela faça,
e ela não tem essa curiosidade saciada, né, você não dá a informação que ela queria quando ela clicou lá no seu anúncio, no seu vídeo, enfim, no que quer que seja, isso gera sentimentos negativos na pessoa. Ela passa a não gostar daquilo ali, passa a ter sentimentos ruins pela sua marca ou seu produto. Então, se você despertar a curiosidade, sacie essa curiosidade. Ou então, se você desperta a curiosidade, mas aquela informação que você prometeu dar não é tão boa quanto a pessoa esperava, né? Por exemplo, algumas séries e filmes, eles vão muito bem, vão lá com um suspense legal, conseguem prender a sua atenção com curiosidade, o que vai acontecer, o que será, ou quem é o suspeito do crime, não sei o que, consegue te prender. E aí no final eles decepcionam, porque quando eles saciam a curiosidade é uma coisa nada a ver. Quantas séries você talvez já tenha visto que aconteceu isso no final? Ou quantos filmes? Então, sacie essa curiosidade com uma informação boa, com uma informação útil para o seu prospecto, para o seu cliente. Isso vai ajudar ele a entrar nesse estado de satisfação e vai ajudar você a vender mais. Então, use com sabedoria o gatilho da curiosidade.